Meus queridos irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja com todos. Aqui é o professor Wilson Júnior, da EBD Slide, e é com muita alegria que nós já iniciamos agora a aula referente à lição 10, que será estudado no dia 10 de março de 2024, próximo domingo. E o tema da lição, o título da lição é A Ceia do Senhor, a segunda ordenança da Igreja. O texto áureo nos diz: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. 1 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 26. A verdade prática diz: a ceia do Senhor, como uma ordenança, celebra a comunhão do crente com o Senhor ressuscitado. A leitura bíblica em classe, os amados irmãos farão na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, do versículo 17 ao 34, e é recomendado sempre, há uma dinâmica que nós costumamos fazer para praticarmos assim a leitura, é que o professor lê o primeiro versículo e os amados irmãos leem o seguinte, fazendo o que nós chamamos de leitura alternada ou leitura responsiva, tá bom? E aí você pratica a leitura do texto bíblico e todos interagem participando da aula, tornando a aula bem participativa, tá bom? E é um texto que precisa ser lido, compreendido por todos. Sem dúvida, o professor contará com todos os recursos necessários que nós passaremos durante a semana, para que assim consiga dar uma aula de excelência e com vários subsídios que, sem dúvida, fortalecerão a sua aula, tá bom? E melhorará a compreensão de todos. Os objetivos da lição nos dizem aqui, nos é instruído da seguinte maneira. Primeiro, apresentar a natureza da ceia do Senhor na tradição cristã. Qual é a importância da ceia para nós? Como foi que surgiu a natureza, o surgimento da ceia? Nós veremos isso logo daqui a pouquinho no primeiro ponto, no primeiro tópico, tá? Mas é interessante nós já entendermos que a ceia do Senhor tem uma importância tão elevada quanto o batismo em águas que tratamos na lição anterior. Então, daqui a pouco aprenderemos sobre a natureza da ceia, a sua importância na tradição cristã. E também o segundo objetivo da lição é mostrar o propósito da ceia do Senhor. Por que nos reunimos em torno da mesa? Por que celebramos a ceia, esse momento de comunhão? Porque qual é o principal objetivo? E aí também nós refletiremos a respeito do modo de celebração da ceia do Senhor. Como é que deve ser celebrada a ceia? Temos ali os elementos, o pão, o vinho, o suco de uva, como é que deve ser distribuído, como é que deve ser feito, quem pode participar da ceia, tá? Todos esses detalhes nós veremos também. E agora, já na introdução, o assunto da lição diz: assim como o batismo em águas, a ceia do Senhor também é uma ordenança dada por Jesus à sua igreja. Ao longo da história, a igreja tem a ceia do Senhor como uma das celebrações mais significativas. Nesse sentido, o cristão pode contemplar a ceia sob três perspectivas ou três prismas, três visões, tá? E nós veremos daqui a pouco. Agora, é interessante nós já entendermos o seguinte, que a aula passada sobre o batismo em águas gerou até algumas polêmicas em rede social,
entre irmãos de determinadas denominações, em virtude da forma, né, de como batizar. Qual o batismo que é válido? Se é no nome de Jesus, se é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, se é mergulhando, se é derramando água sobre a cabeça do batizando, né, daquele que está sendo batizado. Qual é a fórmula certa? Né? Então, pelo menos tentamos, né, explicar, tirar algumas dúvidas, tá? Que cada igreja pratica uma forma de batismo. A Assembleia de Deus, ela batiza imergindo, a presbiteriana e a metodista batizam aspergindo, tá? Os batistas, né, foram os que são os mais antigos nessa prática, né, da imersão. Eu falo em termos de denominação, né? Os batistas, por isso que a palavra batista vem de batizar, de batismo, tá? Então, vemos que na igreja primitiva, e explicamos isso aqui, que na era dos pais apostólicos, o batismo era feito de acordo com a situação, de acordo com a ocasião, de acordo também com a quantidade da água. O que importava era que não deixasse de batizar, tá? E ainda tinha um porém, ainda tinha uma questão, tá? Os candidatos, né, as pessoas que aceitavam a Cristo como Salvador, eles recebiam o batismo imediatamente, tá? E hoje nós temos todo um processo administrativo que envolve a questão do discipulado e tal, quando, na verdade, naquela época, quem recebia Cristo como Salvador já era logo batizado. E alguns teólogos pentecostais, como o pastor Jeremias do Couto, defende que o batismo deveria ser realmente como praticamente todos os domingos, tá? Vamos dizer assim, sempre realizar o batismo e não juntar 15, 20, 30, 50, 100, 500 pessoas para fazer um batismo, tá? Acumular tanta gente para fazer o batismo. Tá? Então, isso é defendido por ele e por alguns outros teólogos e pregadores. Mas, falando aqui de ceia, que também gera alguns comentários, gera algumas polêmicas, tá? Vamos esclarecer cada ponto à medida que nós formos tratando da aula, tá? Mas a primeira perspectiva, o primeiro prisma, é um olhar para o passado, ou seja, um olhar lá atrás, quando nós contemplamos Cristo entregando-se em sacrifício vicário na cruz. Então, um dos objetivos, quando nos reunimos para cear, é rememorar, é trazer à memória o sacrifício vicário de Cristo por nós. Todo o seu sofrimento, a sua peregrinação, já com o seu corpo flagelado pelas chicotadas dos carrascos romanos, e quando naquele momento ele vai conduzindo, levando aquela cruz pesada sobre os seus ombros, e em um determinado momento ele tomba, e Simão Cirineu o ajuda a carregar aquela cruz, e ao chegar no patíbulo, chegando no destino, ali ele é crucificado, tem as mãos, tem os pés perfurados pelos cravos da cruz, sofrendo dores lancinantes, e depois ele tem uma lança perfurada em sua lateral, em seu lado, e ali jorra muito sangue com água, e todo aquele sofrimento, tendo ele já sido chicoteado, recebido uma coroa de espinho, conduzido uma cruz pesada e depois passou pelo processo da crucificação. Então, esse momento da ceia é para fazer com que rememoremos, a gente possa trazer à memória o que Cristo passou por nós para que os nossos pecados fossem perdoados. E a segunda perspectiva é um olhar para o presente, quando vemos, né, a, a nossa real condição. Quando você olha para a sua real condição,
diante de Deus e como foi alcançado pela graça de Deus. Ou seja, nós estamos ali, primeiramente, relembrando o que Cristo fez por nós e, segundo, entendendo que o que foi feito foi pela graça. Não foi por mérito nosso, não é porque somos importantes, não. Foi tudo por graça e misericórdia dele. E ali, no momento da ceia, nós tributamos a ele toda a honra, toda a glória e todo louvor. Não foi por obras para que o homem não se gloriasse, mas sim pela fé na pessoa bendita de Jesus. E o terceiro é um olhar para o futuro, pois a prática da ceia é justamente para termos em memória que um dia Cristo voltará e nós cearemos com ele na glória. E ele disse isso, que nós celebrássemos, fizéssemos a ceia até que ele venha, né? O apóstolo Paulo nos ensinou isso, tá? Então, isso é uma ordenança para que nós assim mantenhamos a nossa perspectiva e a esperança na segunda vinda de Cristo. Nesse sentido, a ceia do Senhor é uma cerimônia que deve ser celebrada com reverência, júbilo e expectativa. A natureza da ceia do Senhor na tradição cristã. Primeiro, na tradição romana, o romanismo compreende de forma literal as expressões ditas por Jesus em referência aos elementos da ceia do Senhor. Isto é, o meu corpo, Lucas 22:19, este cálice é meu sangue, Lucas 22, versículo 20. Ou seja, o que a Igreja Católica ensina é a chamada transubstanciação. Eles entendem que no momento que é consagrado o pão e o suco de uva, o vinho, eles literalmente se tornam o corpo e o sangue de Jesus, quando, na verdade, são símbolos que apenas representam. Eles estão representando ali o corpo e o sangue do Senhor, e não se transformam no corpo e no sangue do Senhor. Assim, segundo esse entendimento, durante o cerimonial, os elementos da ceia se convertem no corpo e no sangue de Cristo. Esse ensino é conhecido como transubstanciação. Há pelo menos dois problemas com essa interpretação e nós veremos agora. O primeiro, de natureza lógica, pois quando Jesus celebrou a última Páscoa, ele estava presente e, portanto, não poderia estar fisicamente no pão e muito menos no cálice, já que fisicamente ele se encontrava lá. Então, é algo assim que seria muito contraditório, muito discrepante. Como é que Jesus, aquele pão, se tornaria seu corpo se ele estava presente ali, tá? Então é apenas uma representação, e é o que nós, crentes em Jesus, evangélicos, fazemos, tá? Então aquele misticismo que, infelizmente, muitos líderes praticam, de que quando termina a ceia, não pode consumir o pão, não pode consumir o suco de uva, e aí eles enterram ou queimam, ou jogam o suco de uva fora, porque se alguém comer ali pode passar mal e etc. Isso não existe. No momento em que se termina a celebração da ceia, o pão é pão e o suco de uva é o suco de uva, normal. As pessoas podem consumir normalmente. Tá? Então, criaram essa lenda, vamos dizer assim, de que faz mal a pessoa consumir, tem que enterrar, tem que queimar, tem que jogar em água corrente e tal, quando, na verdade, não existe nenhum amparo bíblico para isso. Eu já ouvi pastor dizer que é porque ele aprendeu assim de um pastor dele, e isso foi passando de tradição de tradição pastoral, quando, na verdade, isso é um costume romano, isso é um costume católico.
tá? O pão é pão, o suco de uva é suco de uva. Ele ali está representando, mas pode, após a cerimônia da ceia, ser consumido normalmente. Por outro lado, entender essas palavras de forma literal e não como metáforas cria problemas de natureza exegética. Jesus disse, por exemplo, que ele era a porta. Evidentemente, ele não se referia a uma porta literal, como está em João 10:9. Na tradição protestante, a tradição luterana diverge da católica quando nega que os elementos da ceia, o pão e o vinho, se tornem ou se convertam no corpo e no sangue de Cristo. Contudo, afirma que o corpo físico de Jesus está presente no pão da ceia, né? Esse entendimento luterano é denominado de consubstanciação. Então, para quem não conhecia, ainda existe essa expressão, essa prática, que é exercida por uma igreja histórica, que é a luterana, tá? Ela recebe esse nome, mas não é que ela foi fundada por Lutero. Lutero não fundou igreja nenhuma, tá? Depois surgiram os luteranos que fundaram esta igreja com o nome luterana, mas não quer dizer que tenha sido Lutero que fundou essa igreja. Lutero não fundou denominação nenhuma. E aí existe essa prática chamada consubstanciação, que é a coexistência na Eucaristia do sangue e do corpo de Cristo, na consagração do pão e do vinho. Eucaristia é um termo também antigo, tá? A gente ouve, né? Ouve esse termo muito falado na Igreja Católica, mas era um termo que estava em vigor, já era falado, inclusive, pelos pais apostólicos, tá? Como se vê, Lutero não conseguiu se desvencilhar por completo da tradição católica quando dá uma versão modificada da sua crença. E aí cabe a explicação. Ele não fundou igreja, mas era assim que ele acreditava, tá? Lutero conservou ainda muitos ensinamentos da Igreja Católica. É interessante nós deixarmos isso aqui explícito, frisado, mas não temos como detalhar, porque entraríamos na esfera da história da Igreja, história do protestantismo, e demoraria e até sairia do foco da aula, tá? Mas Lutero, ele não abriu mão de certos ensinamentos, de certos dogmas que ele havia aprendido na Igreja Católica. Por isso que não é de se surpreender quando vemos em várias igrejas evangélicas certas práticas que aludem ao catolicismo medieval, ou seja, o catolicismo da época de Lutero. A posição pentecostal. A tradição pentecostal entende que o pão e o vinho não se convertem fisicamente no corpo de Jesus, nem tampouco Jesus está presente fisicamente neles. Assim, o pão e o vinho simbolizam o corpo e o sangue de Jesus. Contudo, Jesus se fez presente, se faz presente espiritualmente nos símbolos da ceia. Essa é a posição da maioria dos pentecostais. Então, queridos, não tem mistério algum, não tem dúvidas, não tem nada complexo com relação à ceia, tá? Tem havido muita controvérsia sobre a significação da ceia do Senhor, tá? Eu falei aqui, nós falamos aqui de duas tradições, que é, no caso, a transubstanciação e a consubstanciação, né? E, no caso, para nós, os pentecostais, o pão e o vinho, né, simboliza o corpo e o sangue de Cristo. O partir do pão simboliza Jesus.
o qual nos foi dado na sua morte, quando foi partido por nós. O vinho, o sangue da uva, né, vamos dizer assim, simboliza o sangue de Jesus, quando na sua morte na cruz foi derramado para remissão dos nossos pecados. E a ceia é um ato comemorativo da morte de Jesus, como nós falamos no início. Ela não lembra somente o sofrimento, mas também a vitória de Jesus. Através da Santa Ceia, podemos olhar para trás, lembrando-nos da morte expiatória do Senhor. Olhamos também para o presente, onde verificamos que o Gólgota ainda tem poder, pois Cristo ressuscitou, está presente, manifestando a sua graça aos que creem na mensagem da cruz. E olhamos também, como nós dissemos anteriormente, para o futuro, onde vemos que o dia da sua vinda se aproxima. A ceia é um ato de fortificação espiritual para nós pentecostais. Nós somos salvos pelo sangue de Jesus. Na ceia, o crente participa do corpo e do sangue do Senhor, o que fortifica a sua, a minha e a nossa fé. Na ceia, o crente anuncia a sua fé na morte do Senhor. Por isso que é tão importante nós participarmos da ceia. Mateus 18:20 diz: porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Assim, o pão e o vinho simbolizam o corpo e o sangue de Jesus. Contudo, Jesus se faz espiritualmente, presente espiritualmente nos símbolos da ceia. Essa é a posição da maioria dos pentecostais. Também enfatizamos o aspecto memorial na celebração da ceia do Senhor. Nesse sentido, a ceia do Senhor é para quem está em comunhão e não para dar comunhão. E aí, meus amados, nós ficamos com aquela questão, né, que algumas pessoas têm dúvidas. Eu já vi gente comentando sobre a questão de ser ou não batizado em águas para participar da ceia do Senhor, né? Mas nós entendemos, e acredito que você também já tenha ouvido muito falar isso, nós entendemos que para ser participante, para ser um partícipe da ceia do Senhor, primeiramente, nós precisamos ser realmente batizados em água. E isso, meus amados, é um costume que já vem desde a era apostólica, tá? Os pais da igreja, eles já praticavam isso de só participar da ceia quem era batizado já naquele tempo, tá? Então, existe relato, como por exemplo, de Inácio de Antioquia, quando ele escreveu a carta aos Efésios, ele escreveu uma carta aos Efésios, onde ele disse que somente aqueles que fossem batizados em água que participassem da ceia do Senhor. Se não fosse, não participaria. E ele entendia, inclusive ele usou um versículo bíblico para justificar isso, que não era para se dar, né, coisas santas aos cães, ou seja, ele considerava a ceia tão santa, e às vezes as pessoas até dizem, mas por que chama Santa Ceia? Tá? Ela recebe o nome de Santa Ceia desde a época dos pais apostólicos. Inácio de Antioquia
era um que chamava a ceia do Senhor de santa, tá? Então, essa denominação, esse nome de ceia, Santa Ceia do Senhor, já vem desde a época dos pais apostólicos, e o fato de só participar da ceia quem era batizado em águas já era também um costume praticado na época da igreja primitiva. Esse entendimento se ajusta ao ensino do Novo Testamento sobre a ceia do Senhor. E o propósito da ceia? Vamos lá. Primeiro, celebrar a expiação de Cristo. Ao escrever sobre a ceia do Senhor, o apóstolo Paulo destacou como propósito dessa celebração anunciar a morte do Senhor até que ele venha, né? Está em 1 Coríntios 11, 26. Nesse caso, a ceia do Senhor aponta para o Calvário. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então, aqueles que participam da ceia também precisam ministrar a palavra. Como assim? Evangelizando, falando de Jesus, dizendo que ele vem, que ele está prestes a voltar. Todos nós temos essa obrigação, que inclusive o apóstolo Paulo chamou de obrigação, ele dizia que essa obrigação pesava sobre ele, que era de anunciar o evangelho. Então nós temos que anunciar a todos que Jesus está vivo, que ele é rei, que ele é senhor e que em breve ele voltará. A ceia é até uma espécie de penhor, né? Uma garantia que Cristo deu que ele voltaria. Ela celebra a vitória de Cristo na cruz sobre o pecado, a morte e o diabo. Por intermédio da morte de Cristo na cruz, fomos justificados e reconciliados com Deus. Glória a Deus. Segundo aos Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Portanto, na ceia do Senhor, celebramos a vitória de Jesus na cruz, que também é a nossa vitória. Portanto, meu amado, não deixe de participar da ceia do Senhor, porque também é um momento de celebração de vitória. Não é para ficarmos tristes na ceia, é para estarmos alegres, porque Cristo morreu, passado, porém ressuscitou, presente, e em breve voltará, futuro, para nos levar, para estarmos com Ele para sempre no céu, voltando agora a cear, claro, mas dessa vez com Ele, assim como foi com os apóstolos, Ele agora ceará com a sua igreja no céu. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Uma pergunta, meus amados. Judas Iscariotes participou ou não da ceia? Conforme Mateus 26, 22 a 23, Marcos 14, 18 a 25 e João 13, 26 e 27, parece que ele somente participou da celebração da Páscoa e depois se retirou. Porém, Lucas 22, 22 a 24, Lucas capítulo 22, versículos 22 a 24, nos mostra que ele pelo menos estava sentado à mesa também na ocasião da ceia. Sem responder taxativamente a essa pergunta, queremos afirmar: se Judas chegou a participar da ceia, então ele
é uma séria advertência a respeito da maldição que vem sobre os que, em sã consciência, tomam a ceia indignamente, pois logo após a ceia, Satanás entrou em Judas e ele traiu o nosso mestre, o Senhor Jesus, enforcando-se em seguida, tá? Então vamos dar glória a Jesus por este ato tão maravilhoso e zelar por ele, para que o Senhor nos ajude no sentido de que a ceia seja sempre um ato que conserve viva em nós a memória da morte e da ressurreição de Cristo, o nosso Salvador. Proclamar a segunda vinda de Cristo. A ceia do Senhor proclama a sua segunda vinda. Logo, há um sentido escatológico na celebração da ceia do Senhor. Quando essa bendita esperança é perdida, a igreja se seculariza. O apóstolo Paulo disse que se esperasse por Cristo somente nesta vida, seria o mais miserável de todos os homens. A ceia é um ato de esperança. Paulo disse que na ceia nós anunciamos a morte do Senhor até que venha. Então é um ato de esperança. Em cada ceia, nós encontramos também a mensagem de que o dia se aproxima. Jesus virá e então haveremos de participar da grande ceia no céu. Quem é que pode participar dessa ceia? Nós falamos aqui. A ceia é a mesa do Senhor e por isso é o próprio Jesus quem determina os participantes da sua mesa. Tá? E quem participa? É um ato destinado aos salvos. Se você participa da ceia, você é salvo, você está salvo, cuja vida permite participar da mesa do Senhor. Ou seja, se é salvo, você está autorizado a participar da ceia do Senhor. E nós acreditamos também, como eu falei anteriormente, que a ceia é para aqueles que são batizados nas águas. Eu citei o caso aqui de Inácio de Antioquia, que citou na carta aos Efésios que ele escreveu, dizendo que só participava da ceia quem era batizado em águas, tá? Então era algo que a igreja primitiva já estava exigindo, não é de instituição, não é algo de CNPJ de igreja, administrativo de igreja, não. Já era algo praticado pelos pais apostólicos, tá? Os crentes em Corinto, eles se ajuntavam para participar desse ato. A igreja em Jerusalém perseverava no partir do pão. Para pertencer à igreja é necessário ser batizado, pois o batismo é a porta visível dessa organização, tá? Desse organismo, tá? A ceia é para aqueles que tenham as suas vidas dignas diante de Deus. A Bíblia ordena quanto aos membros da igreja que vivam em pecado, que com o tal nem ainda comais, tá? Quanto aos membros da igreja que vivem em pecado, fico alerta, tá? Em 1 Coríntios 5:11, que nós com os tais não devemos ter participação. É uma obrigação da igreja julgar os que estão dentro dela. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 12. E exercer a disciplina para que aqueles que não são dignos não participem da ceia, e assim a mesa do Senhor continue a ser respeitada. 1 Coríntios 11:26, já lemos aqui, tá? Vamos avançar. Assim, na ceia do Senhor, a igreja mantém um olhar no passado, quando contempla a vitória de Jesus na cruz, mas também mantém o seu olhar no futuro, esperando e ansiando por sua segunda vinda. Ao contemplar o retorno de Cristo, a igreja lembra que é peregrina nesta terra e que a sua pátria não é aqui, como está em Filipenses capítulo 3, versículos 20 e 21. Isso nos mostra, no momento da ceia, né, que nós estamos de passagem.
não vamos nos apegar com aquilo que é tangível, com aquilo que é material. Isso não quer dizer que você não deva trabalhar e possuir seus bens de forma lícita, com o suor do seu rosto, e a Bíblia diz que aquele que prospera às custas do seu trabalho, isso é dom de Deus. O que não pode é haver uma idolatria tal ao que se conquista a ponto de esquecer das coisas do céu, tá? Então, não deixemos de lado as coisas santas e não esqueçamos que estamos aqui de passagem, que o nosso destino final é o céu. Celebrar a comunhão cristã. Uma das razões que levou o apóstolo Paulo a escrever a sua primeira carta aos Coríntios estava relacionada à questão de divisões entre os irmãos daquela igreja. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 11, que diz assim: porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloe que há contendas entre vós. E realmente foi uma igreja que deu bastante trabalho ao apóstolo Paulo. Ele escreveu uma primeira carta e essa carta se perdeu. E ele escreve uma segunda carta, que para nós é a primeira aos Coríntios. E depois ele escreve uma segunda carta, uma terceira carta, desculpa, que para nós é a segunda carta aos Coríntios. Não sabemos como foi que a primeira carta se perdeu, mas a segunda carta, que se tornou a primeira carta para nós, foi recebida pelos crentes em Corinto, e uma carta repleta de ensinamentos, exortações, repreensões do apóstolo Paulo, com muita autoridade que ele havia recebido de Deus, e combatendo, inclusive, práticas sexuais ilícitas na igreja. As pessoas queriam viver de qualquer forma, participando da ceia, queriam profetizar de qualquer maneira. O culto não havia ordem com relação aos dons espirituais. Estava uma verdadeira bagunça. E a ceia também era celebrada como se fosse um banquete. Por isso que Paulo disse: aquele que tiver aquele que tiver fome, coma em casa. Tá? Então, houve ali uma sistematização por parte de Paulo acerca da conduta moral, acerca dos dons espirituais e acerca da ceia do Senhor, colocando ali em ordem a situação da igreja, que mais tarde só foi realmente corrigido com a visita de Tito, um auxiliar muito forte de Paulo, um homem que tinha muito pulso com relação aos crentes nas igrejas. Ele era realmente uma autoridade em que Paulo confiava as missões mais árduas, diferente de Timóteo, que era um jovem mais para a entrega de cartas. Tito já era mais arrojado nas suas decisões, nas suas atuações. E quando Paulo escreveu o que para nós é a primeira carta aos Coríntios, corrigindo um caso de incesto naquela igreja, onde a madrasta estava se deitando com o enteado e participando da comunhão, né, Paulo repreendeu isso na carta, eles não gostaram, e aí, pelo fato deles não terem gostado, Paulo visitou a igreja de Corinto e foi praticamente escorraçado de lá. E aquilo foi muito doloroso para o apóstolo Paulo. E ele, comentando com Tito, Tito se prontificou de ir até a igreja de Corinto, esteve lá. Não foi relatado o que Tito fez para que aquele casal aceitasse a disciplina. Tá? Então, aquele casal, com a visita de Tito, resolveu aceitar a disciplina. A igreja estava arrependida pela forma com que tratou seu pai na fé, que foi o apóstolo Paulo. E aí Paulo recebe a notícia, as boas novas de Tito, e então ele escreve a segunda carta aos Coríntios, que é o que nós conhecemos como Carta da Reconciliação. Esse era um problema recorrente entre os coríntios e estava presente também durante a celebração da ceia do Senhor. E Paulo os reprovou por isso, como está em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 17. O clima fraterno e de comunhão deixara de existir. Nesse sentido, alguns não esperavam pelos outros para celebrarem a ceia juntos. Como eu disse, eles faziam
uma espécie de banquete. Ali cada um chegava e comia de forma desordenada, não tinha fraternidade, nem respeito, nem comunhão, nem alegria, não existia nada disso. Porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro se embriaga. Imagina, irmãos, a cena de pessoas embriagadas na hora do culto, né? Quando há o espírito de divisão, litígios e intrigas entre os crentes, a celebração da ceia do Senhor perde todo o sentido. O modo de celebração da ceia do Senhor. O que é participar indignamente? Como é que nós entendemos essa questão? Concernente à celebração da ceia do Senhor, Paulo advertiu sobre o perigo de participar da ceia indignamente. O termo português indignamente é a tradução do advérbio grego anaxios. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Um advérbio indica a maneira ou modo como se faz uma coisa, enquanto um adjetivo indica o seu estado. Tá? Então, quem já viu isso aqui em português, entende muito bem o que é que significa um advérbio e o que é que significa um adjetivo. Enquanto o advérbio mostra o modo que se é feito, né? O adjetivo indica a condição ou o estado da pessoa. Tá? Nesse sentido, esse advérbio modifica o verbo comer e está relacionado ao modo ou maneira como os coríntios estavam comendo a ceia do Senhor, de maneira desordenada, quando não esperavam uns pelos outros. Ou seja, um individualismo, um egoísmo, não havia aquela rememoração acerca do sacrifício de Cristo, era um momento de coinonia, um momento de comunhão, mas que eles não estavam levando isso em consideração. De maneira indisciplinada, quando comiam mais do que os outros, de maneira irreverente, quando se embriagavam. Uma celebração reverente, se em lugar de um advérbio que indica modo ou maneira, Paulo tivesse usado um adjetivo que indica estado, qualidade ou natureza, então ninguém poderia participar da ceia pelo fato de que ninguém é digno. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Como mostramos, não é esse o caso. É verdade que não participamos da ceia do Senhor porque somos dignos, mas pela graça de Deus. Então, os irmãos entendem que a questão ali era a forma como eles estavam conduzindo a ceia, de forma desordenada, bagunçada, egoísta, egocêntrica. Eles não se preocupavam uns com os outros e nem sequer levavam em consideração que era um memorial que todos precisavam ter acerca da morte vicária de Jesus. Contudo, ninguém seja tentado em pensar que, pelo fato de ser um pecador alcançado pela graça, pode participar da ceia vivendo deliberadamente em pecado. Se a simples maneira irreverente de celebrar a ceia atrai o juízo divino, o que dizer então de quem participa com pecados não confessados? Pecado não confessado atrai o juízo divino. Celebração festiva. A ceia do Senhor celebra a morte e ressurreição de Jesus e não o seu funeral. A ceia celebra o Cristo que morreu, mas que ressuscitou. Deve, portanto, ser uma celebração reverente, contudo festiva. Nosso Redentor vive e por isso devemos demonstrar isso na celebração da ceia do Senhor. Nela, portanto, deve haver um ambiente de reverência e, ao mesmo tempo, de abundante alegria. E a nossa conclusão diz o seguinte: nesta lição, sob diferentes perspectivas, vimos alguns aspectos que revelam o sentido e propósito da ceia do Senhor. Não é um sacramento que, de forma mágica, concede graça aos que dela participam, nem tampouco uma vacina para dar comunhão a quem não tem. Na verdade,
o direito de celebrar essa importante ordenança é o resultado da graça que foi concedida a cada crente. É necessário ter esse discernimento quando se participa desse rito cristão. Trata, pois, de um ato que não pode ser celebrado de qualquer jeito ou maneira, nem tampouco por quem vive deliberadamente em pecado. Amados, espero que todos nós tenhamos obtido um maior esclarecimento acerca dessa ordenança tão importante. Jesus não falou sobre liturgias, como deve ser um culto, como deve iniciar um trabalho, se é com louvor, se é com oração, com leitura da palavra, enfim. Jesus não tratou de liturgias de culto. Ele estava ali para pregar o evangelho, pregar o arrependimento, realizar curas, milagres, maravilhas e voltar a fazer com que o homem resgatasse a sua comunhão com Deus por meio do derramamento do seu sangue puro carmesim, ele, como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sacrifício perfeito foi o do nosso Jesus. Então, pelo menos isso, ele pediu que nós realizássemos a ceia até que ele venha. Então, o culto de ceia é primordial. Foi uma ordenança e nós devemos cumpri-la até que ele venha. Que Deus em Cristo nos abençoe, em nome de Jesus. Aí você vai tratar dos exercícios com os seus alunos, tá? E para a próxima aula, nós teremos o culto da Igreja Cristã, que será para o domingo, dia 17 de março, a lição de número 11. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Deixe o seu like, divulgue o nosso canal, se inscreva e ore por nós para que continuemos firmes nesta empreitada espiritual, propagando a palavra de Deus. Que Deus abençoe em nome de Jesus.